Dr. Ray, candidato à presidência da República. O Brasil não é uma democracia. Há algumas semanas, o cirurgião plástico Robert Ray, formado pela Universidade de Harvard, revelou ser pré-candidato à presidência da República em 2018. Você votaria no Dr. Hollywood? Irmãos e irmãs brasileiros, a solução do Brasil é simples. São 3 palavras super simples. Emprego, emprego, emprego. O problema do Brasil é uma economia em queda livre. Como vamos resolver esse problema? E adoro o dizer americano, simplify, simplify, simplify. Muito mais simples. Simplifique, simplifique, simplifique. O Brasil hoje está em queda livre. O Brasil é a penúltima pior economia na América do Sul. Em 10 anos de crise americana, os Estados Unidos encolheu 8%. Em 6 meses de economia brasileira, de crise econômica brasileira, o Brasil encolheu 35%. Aluga-se em todas as lojas, nas avenidas principais do Brasil, não é a exceção, é a regra. Qual é o problema? O governo do Brasil. O governo do Brasil não é a solução do Brasil. O governo do Brasil é o único problema do Brasil. Olhamos para trás uma década, um pouquinho mais que uma década, por 13 anos, o governo do Brasil roubou do Brasil 80 bilhões de dólares. Eu falei bilhões, ganhando não só a zoação do americano, mas uma medalha americana de ouro do New York Times. A nação mais corrupta na história do mundo. Hoje, para deixar bem claro, o Brasil está em crise porque os socialistas comunistas que lideraram essa nação pela última década e meia roubaram do Brasil. Pena que eu tenho um adjetivo mais pesado. Roubaram, não do brasileiro classe A rica, ele vai para Miami, ele protege seus bens em Miami. Aquela senhorinha, a faxineira, como a minha mãe era. Minha mãe limpava banheiro, gente. Aquela faxineira, aquele pedreiro. Esses corruptos, senadores e deputados do Brasil, presidentes, vice-presidentes, estupraram as pessoas mais simples do Brasil. A solução do Brasil não é trocar de presidente e trocar de outro presidente, e trocar de outro presidente. Porque como eu previ 6 meses atrás, são 6 ministros demitidos em 6 meses. Trocando de presidente com a mesma ideologia vai dar no mesmo desastre. Não existe nação na história do mundo que adere a esse bolchevismo do fim do século XIX, princípio do século XX. Engler, Marx, Trotsky, Lenin, que encontraram sucesso. O esquerdista vai usar em desespero a Escandinávia. Eu sou formado em economia, eu tenho mestrado em economia e ciências políticas da Harvard. A Escandinávia não é um desesperado exemplo de socialismo que funcionou. A Escandinávia, porém, tenho muitas clínicas lá, amo a Escandinávia. A Escandinávia está em quantitative. Em outras palavras, a Escandinávia está imprimindo dinheiro. Eles estão quebrados. Resumindo, essa ideologia maligna, que rouba as nações, que mata as nações, ninguém matou mais que o socialista comunista. Olha o Mao Tse-tung e Stalin. Essa ideologia, que não tem nada a ver, é uma ideia linda no papel, mas ela não funciona. A medicina tem muitas ideias lindas no papel que não funcionam. Por que comunismo não funciona? É super simples. Com impostos loucos como o Brasil é o pior imposto no mundo.
e o pior retorno no mundo. O imposto verdadeiro do Brasil, eu calculei com o meu contador americano, é 77%. Então, gente, você já paga, digamos que você faz 10 mil por mês, já pagou 4 mil em imposto, e é quase todas as letras do alfabeto. Daí tem um imposto escondido que é mais feroz. Quase todo produto no Brasil tem um imposto escondido, engaixado já no produto, de média de 50%, fazendo uma matemática rápida. Digamos que você ganha 10 mil por mês, que é bastante no Brasil. Quanto você paga para o governo? Imposto de renda. E daqueles 6, você perde metade. Você acaba com 3 mil. Por quê? Você pagou todos os impostos embutidos. Eu não compro nada no Brasil. Paguei meu dízimo, fiquei milionário. Eu compro nada no Brasil, o país mais caro do mundo. Por causa dos impostos embutidos. Então, essa pessoa que fazia 10 mil, que a companhia pagou do 20 mil, poupou 3 mil. E não tem retorno nesse comunismo, nesse socialismo. Então, ele não vai ter saúde decente, ele vai ter que pagar seguro de saúde privado. Escolas, professores ótimos, escolas terríveis, porque o político rouba as emendas das escolas. Então, ele vai ter que pagar para o filho, filha dela, a escola privada. O Brasil está em crise pela ideologia do Brasil. Imagina em 88, quando se reescreveram a Constituição brasileira, em vez de copiar os Estados Unidos, um fenômeno na história do mundo, a Alemanha, a Inglaterra, não. Copiaram um sistema como Cuba. É impossível para uma pessoa que pensa logicamente aceitar essa verdade. Olha o Mercosul, é um desastre o Mercosul. Então, gente, o problema do Brasil é a ideologia do nosso governo. O problema do Brasil é o governo do Brasil. E como um bom médico, amputamos esse câncer. Trazemos para o Brasil a ideologia que eu não só estudei na Harvard, não só estudei como os grandes, o Milton Friedman, as nações que encontraram muito sucesso no mundo, copiaram a economia conservadora de Milton Friedman, incluindo Ronald Reagan, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia. Trazemos para o Brasil o que não só eu estudei na Harvard, não só aprendi na minha leitura privada, mas que eu vivi, gente. Eu saí do Brasil comunista de joelhos. Brasil comunista de joelhos. Sobre o comunismo de João Goulart. Eu retorno para o Brasil 42 anos depois e encontro o Brasil de joelhos sobre o abuso desses comunistas. Então, gente, basta. Demos essa ideologia que não faz nenhum sentido. Quase 100 anos no Brasil. E que desastre que o Brasil hoje economicamente. Porque não tentar a economia conservadora que funcionou na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos. Então, gente, nós que tivemos a oportunidade de ir lá fora e vimos um governo que funciona, trazemos de volta essas ideias. Então, eu saí do Brasil, um comunistinho dessa altura. Eu chego nos Estados Unidos e vejo um sistema que totalmente funciona. Nós temos quantos ministros agora? Depende da presidente, né? De 33 a 39, eu já vi até 40 ministros. Os Estados Unidos tem 15. Os Estados Unidos é 1/3 maior que o Brasil. Lá diminuímos o governo. Aqui aumentamos o governo. Qual é o problema de aumentar o governo? O seu imposto aumenta. O governo é corrupto, ineficiente. Aquela nojenta que você vê no SUS, que trata você mal, isso é o governo. Naquele hotel chique, aquela pessoa que trata você tão bem, isso é o empreendedor. Então, gente, o governo é ineficiente e o governo é corrupto. Por isso que economia conservadora ela diminui o governo. Quando diminuímos o número de ministérios, o seu imposto baixa, você vai abrir aquela empresa, você vai investir no Brasil.
você vai consumir mais. Então, gente, a matemática não é complicado. Sim, o Ray estava revoltado na televisão, eu faço brincalheira, a gente diverte um pouquinho o Brasil, porque o Brasil chega do trabalho cansado, mas esse é o Ray de verdade. Eu estou revoltado do abuso que esses comunistas, socialistas perpetraram no Brasil. Então, a solução do Brasil é emprego, emprego, emprego. As companhias estão saindo do Brasil. Não investindo no Brasil. O investimento no Brasil caiu 16%. Não é possível sair, evitar uma hiperinflação, evitar uma crise sem investimento, gente. O investimento de fora no Brasil caiu 16%. Se a resposta é emprego, 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 como vão trazer os empregos de volta? Nós mudamos a ideologia do Brasil, 2018, mudamos a ideologia do Brasil. Vamos da ultra-esquerda, da centro-esquerda à centro-direita. O que significa isso? Radicalmente abaixamos o imposto do Brasil. Como? Eliminando muitas instituições. Começando com os ministros. Tem muita secretária que nem conhece o ministro do ministério. Diminuímos o governo do Brasil. Número 2, começamos a privatizar tudo. As cadeias americanas são privatizadas. Mas, Ray, a escravidão? Você estuprou a minha filha. E você matou a minha filha. Você vai ser escravo do Estado. Nos Estados Unidos, você vê as equipes colocando piche nas ruas perfeitas americanas. E é uma equipe de cor de laranja, com listras. Esses são os prisioneiros dos Estados Unidos, os estupradores, os ladrões. Nós vamos privatizar as cadeias. Nós vamos encher o Brasil de cadeias. O gringo não volta para o Brasil. No país que das 30 mais violentas cidades do mundo, 15 são brasileiras. Em cada 12 minutos, uma mulher estuprada no Brasil. O gringo não volta e não investe no Brasil se não tem segurança. O criminal, o comunista, o socialista, ele vem dessas raízes do malandro. Olha Che Guevara, Mao Tse-tung, Stalin. Então ele sempre protege o malandro. Esquece o inocente. Nós, conservadores, protegemos o inocente e colocamos o malandro na cadeia. Nós vamos encher o Brasil de cadeias. Cadeias modernas. E não vai ter visita conjugal. Não vai ter visita conjugal, não vai ter Dia dos Pais, e o prisioneiro vai ser encarregado, responsável, para ganhar o custo da cadeia. Nos Estados Unidos, eu dou exemplo. Eles fazem os móveis americanos, eles consertam a cidade, colocam piche nas ruas. Como é possível a raça conhecida no mundo com a raça mais sensual, mais amorosa? Temos o maior crime, um dos maiores crimes do mundo. Chega! Então, o gringo vai investir no Brasil quando nós dobramos nossas polícias, dobramos o salário, dobramos a aposentadoria, armamos a nossa polícia. Enchemos o Brasil de cadeias privatizadas. O prisioneiro paga pelo custo da cadeia. E você, o que achou do Dr. Ray para presidente em 2018? Você tá achando engraçado? O brasileiro já votou em candidatos muito piores.